Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Luciano, eu vou ministrar as aulas de Educação Física para os segundos anos do médio e como nossa primeira aula a gente vai falar de um assunto que envolve diretamente qualidade de vida, né? E a gente vai falar sobre práticas saudáveis. Para isso eu vou utilizar uma apresentação no PowerPoint aqui que eu preparei. Vou apresentar alguns slides, alguns vídeos e vou comentá-los, explicando sobre o nosso tema aí, tá ok? Peço que vocês, no final, eu deixei algumas questões, que vocês respondam e anotem elas no caderno, tá? E para que vocês tenham aí pelo menos uma recordação aí do assunto abordado e prestem bastante atenção porque é um assunto bem pertinente, tá ok? Bom, vou acessar aqui os slides, tá? Agora eu vou fechar a câmera e vocês vão ficar só com a voz. Vamos lá pessoal, práticas saudáveis. Pela primeira imagem aí vocês já podem ter uma noção, né? E para você ter uma qualidade de vida, uma vida saudável, você tem que ter alguns hábitos aí, como praticar atividade física, uma alimentação balanceada, um estilo de vida saudável, né? Além de outras coisas que a gente vai abordar mais para frente. Vamos lá então? A habilidade que a gente vai trabalhar é reconhecer os riscos e benefícios que a utilização de produtos, práticas alimentares e programas de exercícios podem trazer à saúde. Então, não existem só benefícios, existem alguns riscos também, né? Se eu tenho uma prática alimentar aí que não é de uma boa qualidade, eu vou trazer mais riscos para a minha saúde do que benefícios, né? E mesma coisa se fala aí sobre os exercícios físicos. Eu tenho que me exercitar de modo correto, né? Fazer exercícios aí que tragam benefícios para a minha saúde, não riscos, ok? Vamos lá, continuando. Bom, vocês já ouviram falar em transtornos alimentares causados por práticas alimentares indevidas? Você se lembra de quais foram? Bom, transtornos alimentares nada mais é do que aquelas patologias, né, que aparecem devido a não só práticas alimentares, né? Sedentarismo também é uma outra causa, tabagismo, alcoolismo, tem vários fatores aí, fatores genéticos envolvidos, mas as práticas alimentares indevidas elas levam a transtornos psicológicos aí, né? A gente vai ver qual que é. Isso mesmo, a bulimia, a anorexia, a vigorexia são doenças causadas pelo transtorno alimentar. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Transtornos alimentares. A anorexia, talvez seja mais conhecida aí, né? A pessoa tem uma obsessão pelo seu peso e por aquilo que come. A balança é sua maior inimiga. Portanto, sempre acha que precisa emagrecer mais, pois há uma distorção da sua imagem no espelho. Para isso, utiliza-se de remédios, exercícios físicos em excesso, além do jejum por um longo período. A bulimia, muito parecida com a anorexia, porém existe uma compulsão em comer e, posteriormente, um peso na consciência, que faz a pessoa induzir o vômito. E a vigorexia, talvez a menos conhecida aí, também está ligada à insatisfação do corpo, que leva as pessoas a quererem aumentar seus músculos cada vez mais. Alimentação em excesso, ou compulsão alimentar, né? Ao nos alimentarmos em excesso, causamos no nosso corpo alguns fatores visíveis e outros internos, de forma que não é possível ver naturalmente. O aumento de peso e as doenças hipocinéticas são alguns desses fatores. É importante lembrar que a compulsão alimentar é um transtorno mental causado pela alimentação exagera. Então, gente, essa alimentação exagera aqui, ela traz dois tipos de fatores, né? Os visíveis e os outros internos.
O visível é que você vai ganhar peso e vai engordar. E isso todo mundo vai ver. Só que interiormente você pode estar desenvolvendo essas doenças hipocinéticas. Vocês lembram quais são elas? Né? Toda a família aí tem uma pessoa com alguma doença hipocinética, ou seja, hipertensão, diabetes, colesterol alto. Essas doenças elas não dão avisos, né? Você vai descobrir através de exames, né, específicos, ou quando você passa mal, né, por uma taxa muito alta de açúcar no sangue, você se sente mal, vai no médico, ele faz um exame lá e vê que você está com diabetes. Ou ainda você também tem uma tontura ou dor de cabeça constantes e vai no médico, vê o que é isso e ele se descobre que está com pressão alta e assim por diante, né? Por causa disso que elas são chamadas de hipocinéticas, né? Elas não dão aviso, tá ok? Continuando. Gente, em seguida a gente vai ver um vídeo muito legal aqui de um psicólogo chamado Diego Falco. E ele vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esses transtornos alimentares, ok? Agora eu vou dar uma saidinha aqui e vou acessar o vídeo, tá ok? Um momento. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Diego Falco da Falco Risco Qualidade de Vida e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre os transtornos alimentares. Vamos falar sobre quais são os transtornos alimentares, como eles são caracterizados, por que eles acontecem e como combater eles de maneira eficiente. Os transtornos alimentares causam grande prejuízo na saúde física, de funcionamento psicossocial e na qualidade de vida da pessoa em todas as áreas, seja social, profissional e afetiva. Eles são caracterizados por um comportamento alimentar perturbado e suas causas incluem fatores socioculturais, neuroquímicos, genéticos, familiares e as suas crenças e pensamentos a respeito de si mesmo e o mundo. Os transtornos alimentares do estado do DSM-5 são pica, transtorno de ruminação, transtorno alimentar restritivo evitativo, anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. O transtorno alimentar, conhecido como pica, é caracterizado pela ingestão de substâncias não alimentares e não nutritivas, inapropriadas para o estágio de desenvolvimento da pessoa e culturalmente não aceitas. Para ser diagnosticado, ele deve acontecer por no mínimo 1 mês e o indivíduo deve ter no mínimo 2 anos de idade. Normalmente, as substâncias que as pessoas ingerem nesse transtorno alimentar são papel, sabão, tecido, cabelos, fio, terra, giz, talco, tinta, cola, metal, pedras, carvão vegetal ou mineral, cinzas, detergente e gelo. O outro transtorno alimentar é o transtorno da ruminação, que é a regurgitação repetida de um alimento por durante 1 mês ou mais. E o alimento regurgitado ele pode ser remastigado, engolido novamente ou cuspido. E para ser considerado um transtorno de ruminação, ele tem que ser desconsiderado qualquer outra alteração gastrointestinal que a pessoa pode ter, ou também algum outro transtorno alimentar. O alimento é trazido de volta à boca sem náusea aparente, ânsia de vômito ou repugnância. Ele ocorre várias vezes nas semanas ou quase todos os dias e pode ser descrito como um comportamento habitual para essas pessoas e que foge de seu controle. O transtorno alimentar restritivo evitativo é caracterizado por uma perturbação alimentar como falta de interesse na alimentação ou em alimentos específicos e esquiva de um alimento específico por causa de suas características sensórias. A sensibilidade extrema, com aparência, cor, odor, textura, temperatura ou sabor, pode levar a pessoa a se recusar a comer marcas específicas de alimentos ou uma intolerância ao cheiro do alimento que outras pessoas estão ingerindo. Pode acontecer também pela pessoa esperar ter uma experiência aversiva com aquele alimento, como ter medo de engasgar e coisas assim. A pessoa com esse transtorno não consegue satisfazer suas necessidades nutricionais
considerado esse transtorno, deve ser descartado a anorexia ou bulimia nervosa. Ele pode ter grande impacto na saúde física da pessoa, causando anemia, hipotermia, etc. Levar uma incapacidade de participar de situações sociais normais, como fazer refeições com outras pessoas e manter relacionamentos. A anorexia nervosa deve ser o transtorno alimentar mais conhecido, sendo caracterizado pela restrição da ingestão calórica necessária, e isso leva a um peso corporal significativamente baixo. Seria um peso inferior ao peso mínimo ou esperado daquela pessoa, relativo à sua idade, ao seu gênero e saúde física dela. A pessoa com anorexia tem um intenso medo de ganhar peso, faz checagem constante de seu peso na balança e fica olhando no espelho em busca de gorduras, de gordurinhas, e tem um comportamento persistente que interfere no seu ganho de peso. Ela faz isso por causa de uma perturbação no modo como seu próprio peso e forma corporal são vivenciados por ela, e uma incapacidade de reconhecer a gravidade do seu baixo peso corporal atual. Na anorexia nervosa há dois subtipos, o restritivo e a compulsão alimentar purgativa. No primeiro, a pessoa com anorexia nervosa não provoca vômitos e não faz uso indevido de laxantes e diuréticos. Ela se apresenta abaixo do peso saudável por conta da sua dieta, jejum e/ou excesso de exercício físico. No segundo tipo, a pessoa apresenta episódios recorrentes de comportamentos purgativos, como vômitos autoinduzidos e uso de laxantes e diuréticos. Esses comportamentos purgativos acontecem normalmente depois de uma hiperfagia, que é comer em excesso, ou mesmo depois de comer pequenas quantidades de alimento. As pessoas com anorexia consideram a perda de peso como um sinal de autodisciplina extraordinária, e o menor ganho de peso é considerado uma falha de autocontrole inaceitável. Talvez o segundo transtorno mais conhecido e muitas vezes confundido com a anorexia é a bulimia nervosa. Ele é caracterizado por episódios recorrentes de compulsão alimentar, que é uma ingestão de uma quantidade de alimento bem maior do que a maioria das pessoas consome no mesmo período de tempo e nas mesmas circunstâncias. Dá também a sensação de falta de controle sobre a ingestão do alimento, de não conseguir parar de comer. Depois disso, a pessoa com bulimia nervosa tem comportamentos compensatórios, inapropriados para evitar o ganho de peso, como vômitos autoinduzidos, uso indevido de laxantes, diuréticos, jejum ou exercício em excesso. A pessoa com a bulimia apresenta então a compulsão e se alimenta até se sentir desconfortável ou dolorosamente cheia, e faz isso muitas vezes para tentar aliviar sintomas de ansiedade ou tédio. Depois do comportamento compulsatório, apresenta então um comportamento compensatório, e isso diminui o seu desconforto físico e o medo de ganhar peso. Para ser considerado esse transtorno, a pessoa deve repetir isso ao menos uma vez por semana. A autoavaliação da pessoa bulímica é influenciada de maneira indevida pela sua forma e
você gostou desse vídeo e achou ele interessante, dê um gostei e compartilhe com outras pessoas para que possamos passar essa informação adiante. Se você tem alguma experiência sobre esse assunto ou algumas dúvidas e sugestões, deixe com a gente nos comentários. Se tiver interesse por esse e outros assuntos, acesse nosso link aqui embaixo e veja nossos outros vídeos também aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Até mais! Bom, pessoal, voltando aqui então aos nossos slides. É bem interessante o vídeo aí do psicólogo, né? Esclarecedor. Falou um pouquinho sobre cada transtorno pra gente. Bom, agora a gente vai entrar num tema bastante polêmico aqui, né? Referente aos anabolizantes e os suplementos alimentares. O que são anabolizantes? Eles são hormônios sintéticos que estimulam o desenvolvimento de alguns tecidos do corpo a partir do crescimento da célula e sua posterior divisão. Algumas pessoas usam os anabolizantes de forma exagerada e perigosa, muitas vezes em conjunto com outros hormônios, para obter o resultado esperado mais rápido, o que pode desenvolver efeitos colaterais indesejados. Suplementos alimentares são preparações destinadas a complementar a dieta e fornecer nutrientes, como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos, que podem estar faltando ou não podem ser consumidos em quantidade suficiente na dieta de uma pessoa. Bom, aqui a gente tem as indicações de cada um, né? Vou começar pelo suplemento primeiro. Bom, ele serve para complementar as dietas pobres em determinados aspectos. Podem ser indicados por nutricionistas de acordo com cada passo. Um exemplo aqui, claro, de um suplemento que a maioria das vezes muitas pessoas tomam é a reposição de vitamina D, né? Tem pessoas que têm uma deficiência em assimilar essa vitamina através dos alimentos, né? E ela também é sintetizada no nosso corpo através dos raios solares benéficos, né? Por causa disso que é importante a gente tomar aquele solzinho da manhã aí, ele ajuda a sintetizar a vitamina D no nosso corpo. E quando você faz um exame, e lá o resultado consta que a sua vitamina D está baixa, você tem que fazer a reposição dela, né? O nutricionista, o médico endócrino, né? Vai te receitar aí os comprimidos de vitamina D, dependendo de como tiver o nível, você vai tomar ele semanal, quinzenal, mensal, para fazer essa reposição de vitamina D, tá? Agora os anabolizantes, gente, eles são hormônios sintéticos fabricados em laboratórios, né? E o pessoal utiliza em larga escala aí na parte do fisiculturismo. E realmente ele te dá um ganho muito rápido de massa muscular, quando ele é aliado com práticas de exercício físico como a musculação, né? Só que não é essa mil maravilha, né? Ele tem efeitos colaterais por se tratar de um hormônio sintético, né? E ele pode ser indicado por médicos em caso de disfunções hormonais e patologias, como por exemplo, eu já ouvi falar em tratamentos de pessoas com AIDS, fazendo tratamento com hormônios anabolizantes, né, para repor massa muscular, porque a pessoa vai perdendo peso, massa muscular, conforme a doença vai avançando, e para tentar barrar isso ou diminuir, a pessoa começa a tomar anabolizante, né, os hormônios aplicados aí, para tentar parar essa perda de massa muscular. Tá? Eles podem causar efeitos colaterais como infertilidade, disfunção na glândula tireoide e até câncer de fígado. Bom, a glândula tireoide é que regula aí o nosso peso, né? Quando você produz a glândula produz hormônio demais, você emagrece. E quando ela começa a falhar na produção desse hormônio, você engorda. Então tem gente que tem esse problema na glândula tireoide com a produção do hormônio que ela produz aí, né? E aí tem que fazer tratamento médico também, tomar alguns medicamentos.
E o câncer de fígado é porque é muito difícil do nosso corpo se livrar desse hormônio, né? O que sofre primeiro é o fígado, depois o rim, né? Que também tenta eliminar pela urina aí, mas é difícil, né? Filtrar esse tipo de hormônio, e pode até o seu corpo no desespero de se livrar dessa coisa sintética, começa a sair erupções na pele, né? Você começa até tentar eliminar ele pela pele, e começa a sair até algumas feridas, principalmente nas costas, né? Eu já vi várias pessoas aí, né, nesses anos de trabalho com educação física, sofrendo com o uso desse tipo de hormônio aqui utilizado, né? E eles são vendidos em larga escala nas farmácias, sem receita, né? As pessoas vão lá, compram e fazem uso indevido, sem indicação médica, sem nada, né? Por conta. Tá ok? Muito perigoso isso aí, gente. Tem que tomar um cuidado muito grande com o uso de anabolizante. Continuando. Dietas milagrosas. Já vi minha mãe e minha irmã fazerem várias, né? De maneira geral, as pessoas procuram as dietas com o intuito de perder peso ou ganhar massa muscular. Fazer a dieta não é ruim. O problema é quando essa dieta não tem orientação, acompanhamento de um especialista, nutricionista ou médico endocrinologista. Fique sempre atento, pois não existe milagre. Por exemplo, se a intenção é emagrecer, a conta é simples. Ingerir uma menor quantidade de calorias e gastar uma maior quantidade de calorias, né? Existem algumas dietas aí que tiram totalmente o carboidrato, um macronutriente importantíssimo aí, né? Para a obtenção de energia, para o funcionamento do corpo. E dieta low carb, né? Que não tira totalmente, mas diminui muito a ingestão de carboidratos. E isso é muito perigoso também, né? As gorduras, os lipídios são importantes também, a gente não pode deixar de ingerir. E tem pessoas que só comem proteína, né? E o corpo vai sentir essa falta desses outros macronutrientes, né? E aqui ele fala de uma ingestão menor da quantidade de calorias, ou seja, você vai comer alimentos, vai ter uma dieta balanceada, rica em todos os macronutrientes, porém com uma quantidade menor em calorias. E para você gastar uma maior quantidade de calorias, não tem outro jeito. Atividade física, né? Se você quer acelerar a queima dessas calorias aí, tem que ser através da atividade física. Quando você alia uma dieta balanceada com um programa de exercícios de qualidade, com certeza você vai emagrecer. E a receita é simples, né? Ingeriu 1000 calorias, gastou 2000, você vai emagrecer. Ingeriu 1000, gastou 1000, você vai manter o peso. Agora, ingeriu 1000 e gastou 500 calorias, seu corpo começa a acumular elas aí, em forma de gordura, né? Você vai engordar, ok? Bom, agora a gente vai partir para um outro vídeo, né? Que ele é um guia alimentar para a população brasileira. Ele traz umas dicas bem legais sobre alimentação saudável. Vamos dar uma olhadinha aí. Vou acessar o vídeo para vocês. O Brasil do arroz com feijão está mudando. As refeições caseiras e preparadas com alimentos frescos, como aquelas do tempo das vovós, têm perdido espaço na mesa nacional. O brasileiro tem consumido cada vez mais comida pronta e produtos ultraprocessados, que contribuem para o avanço de doenças crônicas e principalmente a obesidade. Hoje no Brasil, metade dos adultos está acima do peso ideal e 17% são obesos. Os hábitos alimentares do brasileiro preocupam os órgãos de saúde, que recomendam mudanças no estilo de vida, na forma de se alimentar e até um maior envolvimento com o ato de cozinhar. Veja agora os 10 passos para uma alimentação saudável e equilibrada. 1. Faça dos alimentos frescos a base da sua alimentação. Essa é a regra de ouro. Os alimentos in natura
são mais balanceados e contêm mais nutrientes. 2. Use com moderação óleos, gorduras, sal e açúcar. Esses ingredientes, em pequenas quantidades, deixam a comida mais saborosa sem desbalancear o teor nutricional. 3. Limite o consumo dos alimentos processados. Use-os como parte de uma refeição baseada em alimentos frescos. A indústria adiciona sal ou açúcar em grandes quantidades para aumentar a durabilidade desses produtos. 4. Evite os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras ou açúcares e têm alto teor de sódio, além de aditivos e pouca fibra. Esses alimentos favorecem o ganho de peso e o surgimento de várias doenças. 5. Coma com regularidade e com atenção. Sempre que possível, faça refeições em companhia. Isso ajuda a desenvolver relações e é mais prazeroso, além de evitar que se coma rapidamente. 6. Faça suas compras em locais que ofereçam variedades de alimentos frescos, como feiras de produtores. Prefira verduras, legumes e frutas da época produzidos na região. 7. Valorize o ato de cozinhar e partilhe suas habilidades culinárias, especialmente com as crianças e os jovens. Se ainda não sabe cozinhar, procure aprender. Cozinhar sua própria comida faz bem. 8. Organize o seu tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece em sua vida. Crie uma rotina. Planeje as compras, organize a despensa e faça o cardápio da semana. É importante que toda a família se envolva nesse processo e ajude no preparo das refeições. 9. Quando for comer fora, dê preferência a locais que servem comidas feitas na hora. Mesmo na rua, é possível se alimentar de forma equilibrada e variada. Evite as redes de fast food. 10. Seja crítico em relação à publicidade sobre alimentos. A função da propaganda é vender, e não informar ou educar o consumidor. Estimule as crianças e os jovens a desenvolverem um olhar crítico desde cedo. Essas 10 regras foram desenvolvidas por especialistas brasileiros e publicadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde. O guia foi considerado o melhor do mundo pelo Vox, principal jornal eletrônico dos Estados Unidos. Voltando aí, pessoal, bem legal esse guia, hein? Traz dicas boas aí. Pessoal, agora a gente vai entrar nas questões que eu falei, que eu deixei para vocês. São 2 questões, né? Para vocês refletirem um pouquinho sobre todo esse assunto que a gente discutiu aqui. E a primeira reflexão aí vem em cima de uma charge, tá? Quero que vocês observem a charge aí. E logo depois tem a pergunta e no próximo slide a resposta. Tá ok? Vou dar um tempo para vocês olharem. O professor que estiver ministrando a aula na escola, ele pode voltar o slide para vocês, tá? Vou voltar um pouquinho a aula para vocês verem. Ele pode até parar aqui a aula no slide para vocês olharem bem. E vamos para a questão agora. É uma questão do Enem, que caiu no Enem 2015. Nós temos várias questões de educação física que caem no Enem. A próxima questão que eu vou passar também é uma questão que caiu no Enem em 2019. Mas essa aqui primeiro, vamos lá. A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais, a insatisfação das pessoas com o peso. No entanto, do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde quando? Nós temos aí 5
alternativas e somente uma está correta. Vamos ver quem é que acerta aí essa questão, tá ok? Anotem aí como eu pedi lá no começo da aula, né? E depois anotem a resposta correta também, tá ok? Vou dar um tempo para vocês responderem aí. Bom, pessoal, vamos lá? Voltando? Bom, como eu falei, no próximo slide agora a gente tem a resposta da questão. Veja quem acertou aí. Resposta correta. É aí, gente. Acomete o funcionamento metabólico. Essa é a resposta exata. A obesidade e o sobrepeso podem acometer o funcionamento metabólico do organismo, especialmente se associados a outros fatores como hipertensão, diabetes e colesterol alto. Ok? Não poderia ser diferente, né? Vamos para a segunda questão? Como eu falei, uma questão que caiu no Enem aí de 2019. Tem uma introduçãozinha aqui. No Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da magreza é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente se considerada do ponto de vista da realização pessoal. Em pesquisa feita na cidade de São Paulo, aparecem os percentuais de 90% entre as mulheres pesquisadas, que se dizem preocupadas com seu peso corporal, sendo que 95% se sentem insatisfeitas com seu próprio corpo. Corpo, ciência e mercado. Reflexões acerca da gestação de um novo arquétipo da felicidade. Campinas, autores associados. Foi quem fez a pesquisinha, ok? Vamos lá para a questão agora. A preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como... Acredito que essa ninguém vai errar, né? É bem fácil essa questão, mas vamos lá dar um tempinho para vocês responderem.
Bem, pessoal, voltando aqui, como essa resposta é um pouquinho mais fácil, né? Vamos dar uma adiantada. Vamos ver qual é a resposta correta, então. É a A, né? Anorexia e bulimia. Esses são os transtornos que podem ser causados com a preocupação excessiva aí do peso, né? A anorexia é a redução extrema ou perda de apetite. E a bulimia é o apetite compulsivo seguido de vômito provocado. Ambos os distúrbios têm relação com a imagem corporal. Pessoal, estamos chegando no fim da nossa aula aí. Esses hábitos saudáveis aí, nós vimos ali algumas dicas de alimentação, mas só ela também não adianta. Nós temos que desenvolver outros hábitos saudáveis, né? Uma prática regular da atividade física, né? Manter a higiene, dormir bem, se hidratar bem durante o dia. São coisas que a gente tem que fazer para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Tá ok? Espero vê-los em breve, né? Passando essa pandemia. E muito obrigado por acompanharem a aula, tá ok? Até mais.